Olá, começando uma edição especial do Linha de Frente, a gente vai falar hoje sobre um segmento muito importante para o desenvolvimento nacional e também para o desenvolvimento regional aqui da Bahia, que é o segmento de combustíveis. Estamos conversando aqui agora, recebendo o presidente da Refino Brasil, que reúne 7 refinarias independentes do país, Evaristo Pinheiro, 43 anos, formado em Direito, o nosso convidado do Linha de Frente. É um prazer conversar com você, Evaristo. Prazer é todo meu, Pablo. Muito obrigado aos telespectadores pela atenção. Você começou aqui uma palestra falando da importância do estado da Bahia e não à toa você escolheu o estado da Bahia para fazer uma apresentação nacional, digamos, do que é a Refina Brasil. Por que o estado da Bahia é estrategicamente importante para esse segmento e o que é a entidade que você representa? Maravilha, obrigado pela pergunta, Pablo. A Refina Brasil é um conjunto, como você bem disse, de 7 refinarias independentes, ou seja, que não têm participação estatal, ou seja, que são privadas, né, que são investidor privado que fez o investimento, e elas produzem uma série de produtos, né, gasolina, diesel, gás de cozinha, produtos, insumos para fazer plástico, Tupperware, ou seja, tudo que a gente usa na nossa vida, no nosso dia a dia, é feito a partir do refino de petróleo, que são as nossas associadas que fazem. A gente tem uma participação no Brasil de 20% do mercado, né? Boa parte do restante é importado e a outra parte é a Petrobras quem faz. Então, é isso que a gente é. O que a gente defende? A gente defende que a gente tenha condições de sobreviver, concorrer, prosperar, para atrair novos investimentos, para que o Brasil possa ser independente também no refino. O Brasil, hoje, ele é autossuficiente, ou seja, ele produz muito mais petróleo do que ele precisa para viver. Mas no refino, na produção de gasolina, diesel e gás de cozinha, não. Então a gente precisa também ser autossuficiente, ou seja, produzir todos os combustíveis que a gente chama de derivados que a gente precisa para sobreviver. Isso é importante. E por que a Bahia é importante para isso? Porque a Bahia já tem 3 refinarias privadas. 3. Então a Bahia, como sempre, dá regra e compasso para o Brasil. Então a Bahia é um estado grande, um estado cheio de produção agrícola, produção industrial, logística, ou seja, tem frotas de caminhões também imensas aqui no estado, então tem todo o potencial para liderar esses investimentos. Por isso a gente escolheu a Bahia para começar, para lançar a Refina Brasil, ou para apresentar a Refina Brasil para o Brasil inteiro, e também para dizer que o estado da Bahia pode ser o líder do investimento em refino privado no Brasil. Para a gente entender o contexto do que a Evaristo está falando, e foi muito bom, foi muito feliz você falar sobre como isso afeta o dia a dia dos brasileiros, seja numa parafina que está numa vela, seja num produto do Tupperware, no plástico que vira o Tupperware. De cada 5 barris que são refinados aqui no país, um é feito por alguma das refinarias que são associadas à Refina Brasil. Exatamente. E os outros 4 vêm de Os onde? outros quatro. Outro 1 vem do exterior, vem importado. E 3 vem da Petrobras. Aí me chama a atenção que a conta não está fechando. A gente produz muito petróleo, tem um excedente de petróleo do que a gente produz, do que a gente consome, só que a gente ainda importa derivados do petróleo. Como é isso, Evaristo? É assim, Pablo, a gente tem, como você bem disse, uma produção de petróleo mais do que a gente consegue consumir. Só que a gente está importando os derivados, os combustíveis, né, gás os combustíveis e gás. Por que isso está acontecendo? Porque existe uma distorção, ou seja, existe um desequilíbrio de tributos que estimula a produtora de petróleo a exportar ao invés de vender aqui no mercado interno. O que isso significa? Trocando em miúdos, significa o seguinte: é muito mais vantajoso, ganhar mais dinheiro exportando do que vendendo no mercado interno. Mas não é porque é mais competitivo exportar do que vender aqui. É porque nós, consumidores, estamos bancando para que as petroleiras exportem em vez de vender aqui no mercado interno. E depois a gente compra o produto que é o mais caro. Exatamente. Realmente tem alguma coisa nessa equação que o público precisa entender, a gente precisa melhorar. É isso. Eu quero entender com você outra questão. Muito se foi comentado que quebra do monopólio, tanto da produção, da extração do petróleo, quanto do refino, principalmente do refino. Quebra do monopólio que não estaria mais com a Petrobras. Mas me parece que ainda há não há um monopólio formal, mas ainda há uma preponderância da Petrobras nesse mercado. Existe isso? Existe perfeitamente. Ou seja, o monopólio na exploração de petróleo foi quebrado, sim, mas isso leva tempo até outros competidores entrarem.
Então, ainda hoje, existe um monopólio informal. A Petrobras, ela de cada 10 barris que são extraídos de petróleo no Brasil, 9 são da Petrobras. 9. Só um é de outras. Né? E no refino, de cada 10 barris que são produzidos, né, de derivados que são produzidos, 6 são da Petrobras, 2 são nossos, das nossas associadas, e 2 são importados. Tá. Explicações que fazem a gente pensar sobre os valores que estão envolvidos, as dimensões desse negócio, mas principalmente, Evaristo, a perspectiva que a gente tem. Pelo tudo que você falou aqui no evento, tem um campo a ser avançado que a gente pode ganhar muito com isso. O que é que a gente pode ganhar se a gente avançar? Perfeito. Se a gente passar a produzir esses outros 2 petróleos a cada 10 que o Brasil produz hoje de derivados aqui no Brasil, a gente pode ganhar 33 novas refinarias no Brasil, que representam um investimento de 65 bilhões de reais. É muito dinheiro. São 4 mil empregos diretos durante a construção dessas refinarias, 40 mil empregos indiretos, ou seja, depois essas refinarias vão passar a funcionar. No funcionamento delas são 40 mil empregos novos no Brasil, que a gente não vai estar mandando lá para fora, não vai estar gerando emprego no exterior. Hoje a gente está gerando emprego no exterior, a gente precisa passar a gerar esse emprego aqui dentro do Brasil. Né? Emprego e, para além disso, arrecadação de tributos, são 20 bilhões de reais por ano em tributos arrecadados, né? a mais caso esses investimentos aconteçam. E, para além disso, esses investimentos vão se transformar em investimentos em biorrefinarias, ou seja, transição energética. A gente tem um mito, Pablo, de que nós vamos fazer transição energética do nada. O dinheiro vai cair do céu e pum, fez transição energética. Não é assim que funciona. O mundo não funciona assim, infelizmente. O Brasil tem um imenso potencial de ser líder em transição energética, mas isso só vai acontecer se a gente já tiver antes um investimento em refino tradicional. Por quê? Porque aí eu sei quem é que compra o combustível sustentável, porque quem vai comprar o combustível sustentável é o mesmo que compra o combustível tradicional hoje. Então já é meu cliente. Né? Eu sei qual é a rota de escoamento, eu tenho que ter onde armazenar esse combustível, então eu tenho que ter o tanque para armazenar. E o refino de uma biomassa, em vez de ser petróleo, é muito parecido. Então, eu tenho que ter um know-how, eu tenho que saber como fazer o refino. Quem é que sabe fazer isso? Os refinadores. Então, se eu já tiver no Brasil autossuficiência em refino tradicional, para eu fazer o biorefino, que é o refino de biomassa, cana-de-açúcar, agave, macaúba, soja, é um passo. Pelo que você está falando, então, os próprios produtores, os próprios refinadores, digamos assim, vão ser os biorrefinadores do futuro? É exatamente isso. Não são incompatíveis, não são Pelo contrário, rivais. São absolutamente compatíveis. É uma atividade complementar, porque o refinador de hoje é o biorrefinador de amanhã. Lembra que a transição energética ela vai ser uma coisa e outra, e não uma coisa ou outra. Ou seja, a gente vai ter combustível fóssil junto com combustível renovável enquanto a gente vai fazendo a transição. E quem faz essa transição é o refinador tradicional. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, já está acontecendo assim. Então, assim, a gente não está inventando a roda, a gente não está inventando nada, já está acontecendo isso no resto do mundo. Isso precisa começar a acontecer no Brasil. Eu queria falar agora sobre pagar essa conta. Nem todo mundo tem um modelo de negócio da Selen, por exemplo, que tem um fundo importantíssimo, um fundo árabe importantíssimo por trás, bancando os investimentos altíssimos. Conversei com um baiano que está tentando já há 5 anos, investimento na ordem de 200 milhões de reais, ele falou que é investimento próprio dele, mas que ele está tendo muita dificuldade, está tendo muito obstáculo, em outras palavras, o que você chamou de barreiras. É difícil, por exemplo, para um mercado financeiro entender a dinâmica que está envolvida e o passo a passo que precisa? É difícil. É difícil porque a última refinaria que foi feita no Brasil foi em 2012. Foi feita pela Petrobras, que tem os seus mecanismos próprios de financiamento para investir. Então, para o refino privado brasileiro, e aí, claro, né, tem essa desse investidor que você conversou, tem uma outra, mas tudo feito com capital próprio, sem ir a banco. Né? Capital próprio é aquele dinheiro que eu pego do meu bolso, pego um dinheiro emprestado com o Pablo, a gente vai fazendo e vai investindo. Não usa o banco. Então, o que ele está tendo dificuldade, esse e outros, é chegar, bater a porta do banco e falar, olha,
eu estou fazendo uma refinaria. Me emprestam dinheiro para eu fazer a refinaria, apresento lá que ela é viável, apresento as minhas garantias e o banco me empresta. Por que os bancos não estão emprestando? Porque eles não conhecem como funciona a refinaria, porque a última foi feita em 2012. Então, eles precisam conhecer do negócio, precisam ter segurança de que funciona e aí sim vão fazer os investimentos. Tudo isso, a gente precisa dar o primeiro passo e a Refina Brasil está trabalhando para isso, para que os bancos, pelo menos os bancos públicos, estudem como é o refino e possam emprestar para os investidores. E aí o mercado privado vem vindo depois atrás para acompanhar. Isso é que a gente está trabalhando, tá? Então a gente precisa sim evoluir nesse sentido. Você trouxe alguns dados, eu estou com o Evaristo Pinheiro, ele é presidente da Refina Brasil, que representa uma associação que representa atualmente 7 refinarias independentes do país. Você trouxe alguns dados sobre o potencial do Brasil, sobre a atual situação em termos de produtividade internacional e sobre o que a gente pode chegar, por exemplo, comparando com países menores, que têm costa menor, que têm área territorial menor. Eu queria que você desse a dimensão do que a gente pode, ou do que a gente está perdendo atualmente, de onde a gente pode ganhar. Perfeito. Para te dar um exemplo, Pablo, o Brasil tem 19 refinarias, tá? Petrobras, as nossas, né? 19 refinarias. E tem uma população de 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm uma população de 300, grosso modo, né? 300 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 140 refinarias. O Brasil tem 19. Então, isso dá a dimensão do quanto a gente pode alcançar com o refino independente. Ou seja, a gente tem o potencial de fazer outras refinarias aqui no Brasil, gerar investimento, gerar tributo, gerar emprego, renda para o Brasil e para a Bahia e, além disso tudo, ter um preço melhor de combustível. Isso também é um outro ponto que eu queria destacar. Por que a gente, às vezes, a gente fica assim, né, bravo, chateado? Por que a gente paga caro aqui no Brasil combustível? Vou abastecer o carro, ou então vou pagar uma passagem de ônibus, aumentou aqui a passagem de ônibus, por que o diesel aumentou? E por que a gente não consegue um combustível mais barato aqui no Brasil? Muitas vezes é porque tem pouco fornecedor, aí às vezes um problema que acontece lá na Rússia, na Ucrânia, lá do outro lado do mundo, afeta aqui o meu preço. Então, se eu tiver aqui autossuficiência, ou seja, refinarias suficientes para refinar o petróleo brasileiro, eu vou ter preço melhor. A política de preços atual te incomoda ouvir você falando, olha, a gente está pagando um combustível subsidiado e talvez a gente nem precisasse pagar? Incomoda sem dúvida. E é algo que a gente vem conversando, o governo, eu preciso reconhecer, o governo federal tem sido super aberto para ouvir a crítica e também buscar caminhos de solução, né, para esse problema. Mas sim, o fato da Petrobras estar vendendo o preço de gasolina e diesel menor do que o preço internacional, isso é ruim para nós brasileiros, tá? Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro para a gente. Por quê? Porque a Petrobras é nossa, dos brasileiros, dos contribuintes do Brasil. Nós somos os acionistas majoritários da Petrobras. Quando a Petrobras vende a um preço menor do que o preço internacional, ela está deixando de ganhar. De maio do ano passado até agora, ela deixou de ganhar 10 bilhões de reais. Tá? Esse deixar de ganhar pode até não levar ela para o prejuízo, mas isso causa uma série de outros fatores. Quais são os fatores que causam? Isso inibe o investimento em refino privado. Por quê? Porque fica difícil de ganhar dinheiro se o meu concorrente está vendendo muito mais baixo do que o meu preço. E aí o que acaba acontecendo? Eu não consigo baixar o preço, eu tenho que baixar a quantidade de produto que eu ofereço. Aí vem um problema adicional. Tá bom, lembra que o Brasil não é autossuficiente, que ele tem que importar combustível todo dia? Tá bom, quem é que vai importar? Vai ser a Petrobras. Ela vai ter que importar combustível mais caro para vender mais barato no Brasil. Então ela não perde só os 10 bi, ela perde os 10 bi mais a diferença no que ela importa, né? Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: eu deixo a autossuficiência do Brasil de lado. Por quê? Porque aí ninguém vai investir, então, enquanto a Petrobras está subsidiando. Quanto tempo ela pode subsidiar? Ela não pode ser infinito o subsídio, porque senão ela vai quebrar. Então vai ter um momento que ela vai ter que voltar para o preço internacional ou mais, e aí nós vamos pagar o preço. Então, essa política de preço que está acontecendo agora é só um empréstimo que nós estamos tomando, porque a gente vai ter que pagar ele depois. Então, quem vai pagar é o contribuinte brasileiro, como pagamos lá em 2016, quando a gente segurou o preço de gasolina. E, por fim, a maior parte do subsídio está indo para a gasolina. E isso está errado. Por quê? Porque a população em geral, a maior parte da população, 80% da população,
usa transporte, depende de transporte coletivo, que é diesel, depende de transporte que é transportado em caminhão, que também é diesel, e de trem, que também é diesel. Então, se existe algum subsídio que a gente tem que dar, é no diesel, não na gasolina. Subsidiar a gasolina é subsidiar quem não precisa, subsidiar o Pablo, a mim, que anda de carro. É isso. É bom a gente ter outros pontos de vista a respeito de uma questão tão complexa como essa, como é o funcionamento da Petrobras e como ela interage com o mercado e também com o público consumidor, para a gente entender outras facetas, outras nuances. A Petrobras, invariavelmente, mesmo no setor privado, como é o que você está representando, vai ter uma grande influência. O fato da Petrobras ter mudança de comando, e muitas vezes é inegável que essa mudança tem interesses e influências políticas, não preocupa o mercado, não? Pelo contrário, essa alteração da direção da Petrobras nos enche de otimismo. Por que otimismo? Porque a gente entende que o investimento privado em refino no Brasil, ele só pode acontecer em parceria com a Petrobras. É do interesse da Petrobras, na nossa visão, que haja investimento privado em refino. Por quê? Caso contrário, é ela que vai ter que fazer todo o investimento. E ela não é capaz, não será capaz de fazer todo o investimento, é impossível. Então, por isso, quando a gente ouve assim, a Petrobras vai investir em novas capacidades de refino, Trem 2 lá da Renest e outras capacidades, a gente aplaude. Por quê? Porque o Brasil, como eu disse, tem um déficit de 650 mil barris por dia, ou seja, a cada 10 barris, né, vendidos, 2 barris têm que ser importados. Então a gente tem um déficit imenso. A gente precisa do investimento da Petrobras, a gente precisa do investimento privado em refino também. Então, esse esforço nacional do Brasil ser autossuficiente em refino tem que contar com o apoio da Petrobras, sabe? Assim, a gente fez o esforço da autossuficiência em petróleo. Agora chegou o momento do Brasil fazer um esforço da autossuficiência em refino. Para a gente entender uma linha do tempo, para a gente saber no momento histórico que a gente vive, se a gente fizer um paralelo, uma trajetória, a gente está melhorando no refino, a gente está estagnado ou a gente está piorando? A gente está melhorando a passos muito lentos. A gente teve na década de 70 e 80 investimentos muito grandes em refino, e dali em diante a gente só teve investimentos marginais em aumento de capacidade. E em 2012 a gente teve um Renest, um investimento grande. A partir dali a gente não teve mais investimento em refino. Então a gente melhora a um ritmo aquém do que é o crescimento do Brasil. E aí, por conta disso, nós brasileiros pagamos o preço. Porque se o Brasil volta a crescer a 2%, 3% ao ano, precisa acompanhar também um volume de combustível, volume de refino, não é? Exatamente. Por quê, Pablo? Porque se eu não tenho oferta no Brasil, eu vou ter que importar. E se o preço lá fora oscilar muito, eu vou pagar o preço aqui. E pode ser que nem tenha oferta para mim, tá? Sim. Pode ser que tenha uma guerra lá fora, alguma restrição ou uma pandemia que seja, e tenha menos oferta aqui e eu tenha que racionar. Imagina o Brasil, autossuficiente em petróleo, tendo que racionar combustível. Errado. É algo preocupante, sim. Em setembro do ano passado, a gente quase enfrentou essa situação. Olha aí, um alerta. A gente não está longe da nossa realidade. Foi logo ali. Um alerta importante. Evaristo Pinheiro, aqui do Refina Brasil, da Refina Brasil, falou também, vai falar sobre o Pró-Refino. O que é o Pró-Refino? Aqui para o público entender que modelo de negócio é esse que vocês estão propondo. Maravilha. O Pró-Refino é um apelido, né, de todas as nossas propostas. A gente empacotou as nossas propostas nesse apelido de Pró-Refino, ou seja, de promover o refino no Brasil, né? Quais são as nossas propostas, Pablo? Então, a gente falou muito dos desafios aqui que a gente tem, né, para atrair o investidor para o refino. Quais são as nossas propostas? É justamente resolver esses problemas. Primeiro pacote de propostas: acessar petróleo brasileiro, usar petróleo brasileiro para refinar aqui dentro do Brasil e não mandar lá para o exterior para a gente comprar combustível depois mais caro. Então, essa é a primeira proposta. Vamos usar o petróleo brasileiro para refinar no Brasil. Tá? Então, essa é a primeira proposta. E aí tem uma série de propostas que a gente pode detalhar depois, mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa: tributação. A gente precisa, para estimular o refino, a gente precisa ter uma tributação adequada para que o investidor não pague tributo enquanto ele está investindo, que é uma demanda de todo mundo no Brasil. Enquanto eu estou investindo, eu não posso pagar tributo. Deixa eu pagar tributo quando eu estiver operando e estabelecido, que aí eu posso até vender o combustível mais barato. Então essa é a tributação. Terceiro, na produção do combustível, eu
por que eu vou ser tributado se eu já vou pagar aqui na etapa seguinte? Então deixa eu pagar só na etapa seguinte e deixa eu comprar o petróleo, né, sem pagar o tributo, e eu vou pagar tudo que eu devo. Assim, não é, eu não estou pedindo subsídio, não. Eu pago tudo que eu devo, mas quando eu vender o combustível, de uma vez. Então, esse é um outro pedido que a gente tem. E o terceiro, assim, vamos conseguir, ou consigamos, financiar. Ou seja, né, para que a gente tenha o apoio do governo, para que os bancos e as seguradoras possam oferecer produtos aqui para as nossas associadas. Esse é o ProRefino, esse é o grande pacote. É claro que tem 1 milhão de medidas aí dentro, mas em linhas gerais esse é o grande pacote que a gente, com o maior prazer, a gente coloca a Refina Brasil à disposição do SBT, para que a gente possa detalhar e explicar em detalhes quando a gente estiver com as medidas já tramitando no Congresso Nacional. Em breve, eu espero que a gente consiga, que a gente explique aqui para você qual é o teor das medidas. Temos interesse mesmo em ser um veículo para explicar ao público esse pacote de medidas proposto por Evaristo pela equipe dele. Antes de terminar, eu preciso falar com você sobre transição energética. A gente vive um momento de tensão e de ansiedade sobre o futuro do planeta em relação principalmente a combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que a gente percebe uma ansiedade muito grande para que as matrizes sejam mudadas. Isso não entra em conflito com o objeto principal que vocês trabalham? Excelente pergunta, Pablo. Nenhum conflito. Por quê? Porque a transição energética, o que é a transição energética, gente? É a gente conseguir descarbonizar, ou seja, emitir menos gases do efeito estufa na atmosfera até emitir zero em 2050. O que é emitir zero? Tá? Isso é um ponto importante também, porque tem vários mitos aí, né? O que é emitir zero? Vai significar que ninguém no mundo vai emitir carbono? Impossível. Se eu tenho um gadinho, se eu tenho um cabrito, ele vai emitir metano, né? Não tem jeito. O que é emitir zero? É pegar todas as emissões que eu tiver e ter outros tipos de atividade que capturam carbono para esse equilíbrio ser zero. Ou seja, o que eu emito seria equivalente ao que eu capturo de carbono. Essa é a transição energética. Tá? E o que o mundo combinou entre si é que até 2050, nós vamos chegar em 2050 com o mundo inteiro emitindo zero. Ou seja, que a gente vai ter, que é o que se chama de net zero. Tá? Esse é o combinado que o mundo tem. Mas como é que a gente faz para chegar lá? Para chegar lá, como eu disse, não é deixar de emitir e não é de hoje para amanhã desligar a chave do petróleo e ligar a chave de outros tipos de combustível. É impossível fazer isso. Seria muito bom se fosse possível, mas é impossível. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter, refinarias modernas, que emitam menos enxofre, que usem menos água. Então isso, novas refinarias já fazem. Né? Elas consomem, né, menos água e menos enxofre do que uma refinaria antiga, por exemplo, né, de tecnologia antiga. 2, eu preciso que a minha refinaria já comece a olhar investimentos em biorefino. Por quê? Porque eu vou começar a fazer combustíveis mais avançados. Ou seja, o que é um combustível mais avançado? É um combustível que emite menos. É um combustível que está misturado com um biocombustível, ou eventualmente eu vou passar a produzir um combustível 100% de base vegetal. Que aí esse combustível, às vezes, o processo produtivo dele, ele captura carbono. Ou seja, eu somando o que emite quando ele queima... Ainda sai ganhando. Ainda sai ganhando. É o lucro. Exatamente. Então, é isso que a gente está falando. Não é incompatível. Pelo contrário, eu investi em refino privado agora, mas tem que ser agora, para que o Brasil possa chegar em 2050 com esse equilíbrio. Eu investi agora, significa que eu vou recuperar o meu investimento em refino tradicional antes de 2050 e o que vai me permitir investir em novos combustíveis, combustível de macaúba, de soja, de agave, de óleo de palma, de dendê, tem um monte de... Tudo que é vegetal é possível fazer, de cana-de-açúcar é possível fazer biocombustível. Então eu vou conseguir chegar lá emitindo zero e até capturando carbono. Então é uma coisa aliada à outra, tá? Então é nada incompatível, pelo contrário, é positivo. Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil, nosso convidado aqui no Linha de Frente de hoje. Aprendemos um pouco mais sobre o seu segmento e, quem sabe, aprendemos também um pouco mais sobre os caminhos que o planeta está trilhando. Obrigado e seja bem-vindo. Obrigado a você, Pablo. Obrigado ao SBT. A gente está sempre à disposição. Até a próxima. Obrigado.